Está comigo? Amém. E quando eu disse, Senhor, o que pregar? E me veio no coração fazer uma série de mensagens. Amém? Que nós vamos começar hoje. Amém. E vamos continuar no próximo domingo. E vamos seguir até a hora que o Espírito Santo disser, pronto, esse assunto você pode fechar agora, vamos para outro. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. E me veio uma frase assim, ó, nasci de novo, e agora? Nasci de novo, e agora? Né? Porque o novo nascimento é a porta. Quando Nicodemos chegou para Jesus e ele não era uma pessoa qualquer, ele já era um religioso, Jesus o deixou perplexo, falando para ele uma coisa que ele não esperava, dizendo, olha, você já é o que você é, você já é um fariseu, um mestre da lei, mas você precisa nascer de novo. Então, para lançar a base bíblica, eu quero pedir mais uma vez que você fique em pé. Porque quem vai ficar mais tempo em pé sou eu, e eu não estou preocupado. Ah, pastor, por que se senta, levanta? Eu acho, amados, primeiro, isso aqui não faz você mais ou menos espiritual. Não faz. Mas eu acho que, em relação à palavra, nós precisamos ter ações, posturas, que evidenciem o nosso envolvimento. É verdade. Eu acho que não é uma coisa boa nós estarmos diante de Deus e da sua presença e estar desligados daquilo. Então quando a gente diz levante, sente, na verdade parece uma coisa meramente humana, mas nós estamos exercitando a consciência de obediência, porque se a gente não puder seguir um direcionamento tão simples, quando Deus te der um comando mais profundo, você não vai conseguir seguir. É verdade. Então, volto a dizer, isso não te faz mais espiritual ou menos, mas ficar de pé enquanto a gente medita, ler a palavra, demonstra e ministra a sua própria alma que você está naquele lugar e é participante daquilo. Amém. Você não é um espectador. Amém. Se aqui fosse, eu quero que você entenda isso, eu estou dizendo isso sem nenhum tipo de dureza nem agressividade. Se aqui fosse um circo e eu fosse um artista, você estaria assistindo, você estaria expectando. Mas aqui é a casa do Pai. Amém. E Ele preparou uma coisa para mim e para você. Amém. Então não é para você ver, é para você estar dentro. Amém. Glória a Amém? Deus. Então, eu disse outra vez, vou continuar dizendo, até eu ver vocês praticando. Desenvolva o ato de anotar. Traga papel, caderno e anote. É verdade. Amém? Amém. Quero ler com vocês a base da nossa mensagem. Eu peço ao Espírito que Ele me ajude a ser bem preciso. Tenho orado por isso. Ser preciso, na minha opinião, é o quê? É não ser extenso, não ser prolixo e poder trazer tudo que Deus quer num tempo que não seja cansativo. E eu adotei um método que eu ouvi de alguém, não lembro quem foi, que é melhor deixar saudade do que alívio. Né? Então a gente para antes que as pessoas queiram que você pare. Amém? Então 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, nós vamos ler do 15 ao 17 e essa vai ser a base da nossa mensagem hoje, lembrando que é uma série e hoje é apenas a primeira. Então quando eu parar é porque nós vamos continuar no outro domingo. Amém? Amém. 2 Coríntios capítulo 5, versículos de 15 a 17, eu vou ler na versão King James, diz assim, ó: e Ele morreu por todos nós, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Pensa em cada palavra que a gente está lendo. Vou começar de novo. Ele morreu por todos nós, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo 16. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista meramente humano. Outras versões dizem, a ninguém mais olhemos segundo a carne. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora contudo já não o conhecemos desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Amém. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Amém. Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Amém. Porque esse é o seu tempo. Sim. Essa é a sua palavra. E essas, Pai, incluindo a minha própria vida, são as suas ovelhas. Amém. São o seu rebanho. Não são minhas ovelhas. São suas ovelhas. Eu sou apenas, Pai, um cooperador seu. E tu és o supremo pastor, o meu pastor, o pastor de cada um aqui, o pastor que tem prazer em apacentar. Tu és o pastor, Pai, que guia as ovelhas a pastos verdejantes, comestíveis, coisas que sejam capazes de alimentar, de nutrir,
E, Pai, nós queremos hoje nos apoiar na verdade que diz que o Seu Espírito que habita em nós nos dá condição de entender as verdades que são espirituais. Eu não tenho a pretensão, Pai, de achar que a minha oratória, a minha retórica, a minha eloquência pode produzir revelação. Eu vou falar, Pai, e creio no Seu Espírito, produzindo o entendimento, abrindo os olhos do entendimento, como Paulo orou pelos Efésios, para que haja pleno conhecimento da verdade, Pai. E uma vez acolhida essa verdade, João 8,32 diz que ela tem poder para libertar, e nós queremos libertação nas áreas, Pai, que ainda não temos. E a Sua palavra é a ferramenta de promover essa libertação. Muito obrigado. Tenho plena convicção no ministério do Seu Espírito, agindo na vida de cada um aqui individualmente, de forma coletiva e também através da minha vida. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Eu estou aleluiado. Eita glória também. Glória a Deus. Pode vir, pode vir. Bruno Mortola, é um amigo, né? Estava me devendo uma visita há um tempo. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu irmão Sente. É um prazer receber. Prazer imenso. Amados, fique ligado aqui. Estamos felizes de receber o Bruno, mas a palavra já começou. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, nós recebemos uma direção de Deus de ministrar sobre isso alguns domingos, né? Até a hora que ele der outra direção. E essa frase me veio, nasci de novo e agora. Porque o que veio no meu coração quando essa frase veio é que nós ouvimos a mensagem da salvação, ouvimos a obra consumada, a obra completa de Cristo, e nós demos crédito a isso, e a Bíblia diz que é isso que nos faz salvos. Mas a porta da salvação, o novo nascimento, é apenas o começo de uma vida que Deus quer que a gente tenha aqui, e que, diga-se de passagem, tem caráter restaurador. A vida que eu e você quer que a gente, a vida que Deus quer que eu e você tenha aqui, tem um caráter restaurador. Em que sentido? Porque Deus teve um plano inicial, Ele planejou uma vida inicial para mim e para você, na pessoa de Adão, e isso foi comprometido por causa do pecado. E de lá para cá, o que é que tem acontecido? As pessoas têm tentado de alguma forma reencontrar essa vida, essa condição, e só que, talvez a semelhança da minha própria vida, muitos de vocês tiveram contato primeiro com a religião, para depois ter contato com a revelação da palavra. E quando nós temos contato primeiro com a religião, e quando eu falo da religião, eu falo da religião como instituição. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Religião na essência da palavra, porque a essência da palavra religião quer dizer religar. Mas quando eu falo de a gente ter um encontro primeiro com a religião, eu falo daquilo que são apenas regras, eu falo daquilo que são apenas dogmas, e que tem uma série de exigências que faz com que muitas vezes a gente se apegue àquelas coisas, mas o que é essencial, o que é a nossa vida com Deus, a gente nunca se aprofunde. Então a gente aprende a fazer e a deixar de fazer um monte de coisa. Não faça isso, não faça aquilo, não pegue nisso, não pegue aquilo, não coma isso, não coma aquilo, não vista isso, não vista aquilo. Quase como se isso... Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Elas são importantes, elas só não são a essência. Eu não estou dizendo que isso, eu e você como cristãos, não devemos ter... a postura de discernir o que é conveniente ou não. Não estou nem falando sobre o que é pecado. Eu estou utilizando aquilo que a Bíblia diz, porque Paulo disse que não havia para ele nenhum tipo de proibição, mas a consciência dele em Cristo fazia com que ele discernisse em coisas que eram inconvenientes para ele. Ele disse assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Porque quando a gente tem contato primeiro com a religião, antes de ter contato com Jesus, com a revelação da nova aliança, a religião propõe automaticamente uma série de proibições, de fato que as pessoas começam a dizer assim: minha religião não permite. Então nós não estamos debaixo de um contexto de liberdade, nós estamos debaixo de um contexto de imposição. Nós não estamos debaixo de um contexto de se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando o nosso contato é apenas com a religião, nós saímos da imposição do pecado e nos colocamos debaixo da imposição das regras.
Nós saímos da pressão de não faça isso porque é pecado, não faça isso porque vai para o inferno. E agora entramos debaixo da imposição de como crente você não pode isso, como crente você não pode aquilo. E às vezes a única coisa que muda é o lugar onde a gente vai, é a linguagem que a gente usa, mas nós continuamos a viver por um viés natural, limitado, onde a gente aprende a maquiar os nossos fracassos. Olha para mim, amados, fica ligado com a palavra. Amém? Ela está com um bebê, isso é necessário fazer. Mas não se desliga daqui. Amém. Não me tenha por chata, porque às vezes é tão importante o que a gente está falando. E não, como o nosso espaço é pequeno, é muito fácil distrair. Então eu conto com a cooperação de cada um. Amém? Vai chegar a hora que as coisas vão poder ser feitas sem chamar tanta atenção. Amém. Mas isso está tão ardente no meu coração. Talvez hoje, por isso você me vê hoje mais rígido do que nos outros dias, no sentido de que você não perca isso. Amém? Amém. Porque eu volto a dizer, e para mim não é vergonha parecer repetitivo, você não está a parte disso. Deus provisionou essa mensagem pensando em nós. Amém. Pensando em nós. Olha o que diz aqui, ó. O texto que nós lemos como base. Ele morreu por todos nós, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e também ressuscitou. Quando a gente começa a entender a essência da nossa salvação em Cristo, a gente deixa de colocar Jesus na vida como um adereço. Está comigo? Aí como é que a gente se comporta muitas vezes? Porque a gente não entende a essência. Eu faço todas as coisas. Se me sobrar tempo, eu vou à igreja. E nós nos sentimos completamente desculpáveis, amados, da nossa relação com Deus, se a gente estiver fazendo uma coisa que a gente julga ser correto, ser lícito. Está comigo? Mais do que o Espírito Santo quer que a gente entenda, nasci de novo, e agora? E agora tem uma vida para a gente desenvolver com base nos padrões de Deus. E isso não tem nada a ver com ser assim ou ser assado, ser cemiteriano, não vestir isso, não vestir aquilo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com viver de tal forma que a nossa vida expresse a salvação que nos alcançou. Amém. E ele começa dizendo assim, ó, verdade. O que deve acontecer, eu estou parafraseando aqui Paulo aos Coríntios, ele está dizendo, o que deve acontecer não é uma mudança de religião ou de lugar onde você vai, é você começar desenvolvendo a consciência de que agora você vive para aquele que morreu por você. Amém. Dá até para a gente construir uma frase daquelas de efeito e dizer assim, ó, Cristo morreu por mim, diga. Cristo morreu por mim, diga. Morreu por mim. Para que eu viva para Ele, diga. Para que eu viva para Ele. Amém. Amém? Pode dizer essa frase? Cristo morreu por mim, Morreu para que eu viva para Ele. para que eu viva para Ele. É o que está dizendo aqui, ó. Ele morreu por todos nós, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas vivam mas para aquele que por eles morreu, e vai salientar, ressuscitou. Amém? E ele continua dizendo, assim de agora em diante, fica ligado comigo, você além de ser uma pessoa inteligente, ainda tem um Espírito Santo dentro. O que é que eu quero dizer com isso? É que mesmo que sejamos inteligentes, amados, a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então a nossa capacidade, Bruno, de entender as coisas de Deus não é baseada na nossa cultura, nem na nossa escolaridade. Embora isso ajude, porque nós estamos usando expressões, palavras, lendo, tudo isso vai cooperar. Mas eu e você precisamos estar debaixo dessa consciência. O que me faz ter acesso às verdades que são espirituais é a pessoa do Espírito Santo habitando dentro de mim. Amém. Então, tudo que está nessa mesa aqui, você pode comer. Aleluia. Nada aqui é proibido a você. Amém. Ah, pastor, o que você está dizendo? O que você está querendo dizer com isso? Eu estou falando daqueles oportunismos que às vezes o diabo tem de fazer assim. Ah, você não é tão capaz de entender essas coisas. Vou repetir, vou parecer repetitivo. O que Deus está tratando aqui hoje é conosco e é para nós. Amém. Não é para ninguém ficar de fora. Amém. Imagina, amados, se nós que somos limitados fazemos uma leitura sobre as pessoas e a gente sabe se ela tem condição ou não de receber algo, imagina Deus. Ele olhou para você e disse, Ele pode. Aleluia. Obrigado, Pai. Está comigo? Agora fica ligado para você entender isso. Depois de Ele dizer que nós devemos viver para aquele que morreu por nós, aí Ele começa a falar com algo que você precisamos entender, e nós vamos entender com a ajuda do Espírito. Ele diz assim, ó, assim de agora em diante. Que de agora em diante seria esse? A partir do momento que nós recebemos Jesus,
fomos salvos no nosso espírito, a gente entende que há uma divisão de tempo. O que nós éramos antes e o que seremos agora. Amém. Ele diz, agora, a partir de agora em diante, a ninguém mais consideremos pelo ponto de vista meramente humano. Quem é que tem a versão que diz assim, a ninguém mais olhemos segundo a carne? Alguém tem essa versão? Talvez uma revista atualizada, uma revista e corrigida, vai usar essa expressão. Olha cá, fica ligado aqui. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista meramente humano. E esse a ninguém mais consideremos, está falando, por exemplo, do Bruno não considerar mais a Antoninha como uma pessoa somente natural. Está falando da Tati e o Fábio olharem para si mesmos e entender que eles não são só apenas marido e mulher, mas agora eles são uma pessoa espiritual. Estou falando sobre essa postura em relação aos outros. Mas essa mensagem é principalmente sobre nós olharmos para nós mesmos e entender, eu não posso mais me ver como uma Amém. pessoa apenas natural. Oh, desse jeito. Uma série de mensagens do Espírito Santo me enviou. Nasci de novo, e agora? Nós vamos aprender passo a passo sobre essa vida prática em Deus, que é muito mais ampla do que fazer parte de uma igreja ou de uma religião. Amém. Graças a Deus. A ninguém mais olheis pela perspectiva apenas natural, apenas humana. Nós temos uma tendência muito grande de julgar, de fazer leituras psíquicas e dizer fulano é assim, fulano é assado, fulano é não sei o que e tal. E é incrível, amados, como a nossa capacidade de ser mestre sobre os assuntos se magnificam quando o problema é outro. Eu acho que devia fazer assado. Eu acho que fulano está errado nisso, está errado naquilo. Pode ser até que dentro desses achões alguma coisa seja verdade, seja certo. Mas quem me constituiu para ferir a vida do outro? É desse jeito. Desse jeito. Pastor, o senhor quer dizer, fica ligado, o Espírito está ministrando a mim e a você. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu não posso chegar nunca para ninguém e dar um conselho para ela que ela está errada em alguma coisa? Eu não estou dizendo isso. E eu vou lhe mostrar na Bíblia que Deus, inclusive, nos capacita a fazer isso. Agora, antes de eu e você encher o nosso peito para corrigir a vida de outra pessoa, o princípio de autoridade que me autoriza a corrigir outros é o autoexame. A Bíblia diz, antes de você tirar o cisco da trave, tirar o cisco do olho do seu irmão, tire a trave do seu. É isso aí. Não tem erro em você tentar ajudar alguém, sinalizando para ela algo que você está vendo, desde que você seja o primeiro crente da sua pregação. Amém. Não vai dizer às pessoas como elas têm que se relacionar com Deus, se você não vive aquele tipo de relação. Então, é bom e é bíblico que a gente se veja, não dentro de uma religião, mas nós fomos nascidos de novo, tivemos o espírito humano recriado. A Bíblia diz que por causa disso nós somos feitos co-participantes da natureza divina, só que isso nós não sentimos na carne. Ou pelo menos não sentimos na carne, até que o nosso espírito esteja persuadido disso. É verdade. Porque a única transformação que é segura é aquela que começa dentro. Porque o que a religião faz com a gente, Bruno, sinaliza como nós devemos nos vestir, sinaliza como a gente deve falar, diz que isso é errado, que aquilo é certo, que não devia ser assim, que devia ser assado, e a gente veste aquela armadura de crente. Quem vê, nos julga pelas roupas e diz, esse realmente é um crente porque criou esse estereótipo de quem é um religioso, mas nós estamos confortáveis com aquilo que apresentamos fora, mas por dentro Meu Deus. a gente está cheio de questionamentos. A gente está debaixo da ditadura da comparação. Por que a vida de fulano é melhor? Por que a vida de ciclano funciona e a minha não? Por que está dando certo para ele e para mim está dando errado? Porque a gente está apoiado na coisa errada. A gente está botando o carro na frente dos bois. Eu tenho medo quando eu vejo uma pessoa muito pronta a julgar os outros, como elas falam, como elas vestem, como elas... Geralmente, quando a nossa mensagem está centralizada naquilo que é de fora, naquilo que a gente tem que mostrar aos outros. Geralmente, eu não sou Deus, nem estou estabelecendo um padrão. Eu estou dizendo, geralmente, isso é uma expressão que evidencia experiência pessoal. Isso aqui não é doutrinário, mas geralmente, quando você vê um quadro dessa natureza, essa pessoa tem alguma coisa a esconder.
E eu não estou falando necessariamente de pecado, mas de uma vida de pecado oculto. Muitas vezes está escondendo apenas a incapacidade de corresponder àquilo. Muitas vezes está escondendo a insatisfação de não ter se encontrado em Deus e ter esbarrado apenas na religião. Tem isso. Ei, você está no lugar certo. Amém, amém. O lugar certo é a igreja, Casa da Graça, pastor? Não, o lugar certo é onde a palavra está revelando Amém. aquilo que é a sua necessidade. Amém, graças a Deus. É a minha necessidade. Obrigada, Jesus. E eu sei, amados, eu sou insistente em falar com isso. Amém. Porque quando eu olho para o que Jesus disse, Jesus é o nosso exemplo, ele só, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. E a gente, como crente, está tendo uma vida meia boca. Lá no Nordeste a gente fala 29-30, sabe? Sem nenhum tipo de crítica, mas sabe aquelas pessoas que, por ironia do destino ou por outra razão que eu não conheço, tem uma perna menor que a outra? Acontece. Isso é uma coisa que infelizmente acontece. Ela anda assim, ó, claudicante, 29-30, a gente brinca. 29-30, ou seja, não é uma caminhada linear. Não estou criticando pessoas que tenham deficiência. Estou usando uma linguagem figurativa para dizer que muitas vezes a gente está com esse tipo de postura, porque mesmo tendo um coração sincero, verdadeiro, nós estamos em Deus ou na religião pelas razões, por ter reconhecido a necessidade, mas nós não tivemos acesso à mesa. Nós paramos naquilo que é mais conveniente e aquilo massageou a nossa alma dizendo, é isso mesmo, o que você precisa é só parar de fumar. É isso mesmo, o que você precisa é parar de beber somente. É isso mesmo, o que você precisa é mudar as roupas que você veste. Todas essas coisas são importantes, amados. Eu acho que como cristão, aí fumar não é uma coisa boa, porque se a gente tivesse sido feito para fumar, Deus tinha botado uma chaminé na nossa cabeça para sair a fumaça. Se vestir de forma que desperte pecado nos outros, seja mulher ou seja homem, também não é uma coisa que evidencia a natureza de Deus. Mas isso não é o centro do Evangelho, mas eu tenho uma convicção tão firme assim, ó, como 2 mais 2 é 4, que uma pessoa que realmente teve um encontro com Deus, ela não usa desses expedientes, porque o Espírito Santo que está dentro dela ministra os parâmetros. É verdade. Porque Tiago diz que a lei que vai nos julgar é a lei da liberdade. O que é a lei da liberdade? Sou eu como ministro, você pode isso, não pode aquilo? Não. Jesus me fez livre. Você faz o que quiser com a sua liberdade, sabendo que o que a gente faz tem consequências. Coisas certas, consequências boas, coisas ruins, consequências erradas. Agora, como eu já preguei aqui outro dia, Provérbios 19:3, salvo engano, a insensatez do homem perverte o seu caminho, mas é contra Deus que ele volta o coração. Por que Deus deixou isso chegar a esse ponto? São as frases que a gente mais ouve de culpa, de transferência de responsabilidade. Diga, transferência de responsabilidade. Por que Deus deixou que isso acontecesse? Sabe a mulher que casou errado e ela só apanha 2 vezes por dia, de manhã e de noite. Aí diz, Senhor, e essa cruz que você me deu? E ele vai dizer, se você tivesse ligado a mim, teria percebido que aqueles desconfortos que estavam no seu coração, ele ia dizer, não entre não. É bem mentira. Que quem gosta de apanhar é mala velha para tirar poeira. Ah, Deus, porque o Senhor deixou ficar nesse ponto? Porque o Senhor permitiu engano religioso, e aqui eu quebro alguma vaca sagrada. Coisa que os crentes mais fazem para transferir a responsabilidade para Deus. É permissão de Deus espiritual. Oh, Deus permitiu. Bem doido esse pastor. Porque Deus permitiu isso. Jura que foi Deus. É doido, né? Amados, Deus vai permitir cada coisa que a gente escolher. Porque existe uma postura de Deus tão firme em sinalizar caminho. Deuteronômio 30:19, eis que ponho diante de vós vida, morte, bênção, maldição, e eu tomo como testemunha céus e terra, ele diz.
que eu estou propondo isso para vocês. Agora, eu não posso escolher por você. Estou parafraseando Deus em Deuteronômio 30. E ele diz assim, não posso escolher para você, mas sinalizo, escolha a vida. Amém. Amém. Porque é como se ele estivesse dizendo, porque aquilo que você escolheu eu vou permitir. Mas Deus não vai intervir nas nossas escolhas. O que ele faz é sinalizar para que a gente tenha condição de escolher certo. É verdade. Está comigo? E se, ou quando, porque isso já deve ter acontecido com você, aconteceu comigo, e a gente não está aqui para competir santidade, nem muito menos sofrimento. Mas se eu e você já passamos ou já nos encontramos numa situação completamente adversa, e até a gente pensou que Deus causou aquilo, sejamos simplesmente humildes para dizer assim, Senhor, pisei feio na bola, não tenho condição sozinho, e a minha mãozinha está aqui, ó. Puxa. O senhor pode me pegar? Eu me arrependo. Aí o Salmo 66, 12 vai dizer, e ele nos pegou pela mão, nos tirou do lugar de sofrimento e nos colocou no lugar de vitória. Você está comigo? Então, a ninguém mais olhei pela perspectiva meramente natural. Então a gente vai fazer esse exercício em relação aos nossos irmãos. Fazendo isso, a gente vai parar de criticá-los. Agora, fazendo isso em relação a nós mesmos, a gente vai começar a nos ver como Deus nos vê. Amém. Eu não estou dizendo que a partir de hoje você não vai mais olhar para as coisas e achar que aquilo é grande. Vai acontecer. E você acha, vai, isso é demais para mim. Ou eu não tenho condição. Vai acontecer. Mas quando isso acontecer, eu e você precisamos lançar a mão dessa verdade e dizer, agora já não vivo eu, Cristo vive em mim. Você já pensou o que é Cristo vivendo em nós? Mesmo que eu e você nos deparemos com desafios que para nós são muito grandes, eles vão continuar sendo grandes para nós. Mas para ele não. Humanamente falando, se a gente olhar apenas pela perspectiva natural. Mas quando nós nos olhamos, e é sobre isso que eu quero falar hoje, se Deus quiser, senão a gente encerra já. Deus quer. Quando nós olhamos para as coisas, e olhamos para nós, as coisas são grandes para nós, mas nós olhamos para nós, não com a perspectiva meramente humana, aí a gente vai entender, o maior habita em mim. Amém. Estava ministrando ao Fábio e a Tati, e me veio uma lembrança sobre um homem chamado Smith Wigglesworth. Quase deu uma câimbra na língua para falar o nome do cara. Smith Wigglesworth. É assim que fala. Esse homem era um contemporâneo nosso, inglês, que recebeu Jesus com 42 anos de idade. Até aí, ele só sabia fazer uma coisa, consertar cano e tomar manguaça. Caeba, canjibrina, Billy Knight. E ele não era um cara profundo, ele não era embora ele soubesse que ele precisava do conhecimento, ele entendia, eu já tenho muita idade, talvez não tenha tempo para me expor tanto, mas eu estou tão convencido de que isso, dessa verdade que me alcançou, me transformou, que ele se apoiou num versículo só, e nesse versículo, nos seus poucos anos de ministério, ressuscitou 23 pessoas. Sabe que versículo foi esse? Esse homem não era um teólogo, ele não tinha toda a Bíblia na cabeça, ele decidiu crer na palavra e se apoiou num versículo, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ele tinha uma consciência tão grande de Cristo nele, e a Bíblia diz, se você está em Cristo, Cristo está em você. Diga, se eu estou em Cristo, Cristo está em mim. Aí veja a matemática como era simples. Ele chegava num velório de uma pessoa morta. Aí ele dizia assim, Cristo em mim é maior que a morte que levou esse rapaz, então volte à vida. Ele disse, agora vamos fazer um culto aqui, dê as mãos, vamos sapatear, vamos fazer 7 noites de... Não, ele lançava a mão da revelação que alcançou. Não estou criticando quem faz isso, estou só dizendo que às vezes a gente espiritualiza, mistifica demais as coisas, para a gente pegar um pouquinho do mérito, para as pessoas olharem para nós, nossa, como fulano é espiritual, veja como ele sapatia. Pá! Tem crente que estoura, feito certo, né? Cada um tem seu jeito. Está criticando, pastor? Não, cada um tem seu jeito. Vocês já aprenderam que eu sou assim, né? Eu já vi crente que é faixa preta de pregação. Ai, Jesus! Quando o diabo vem, ó. Daniel Santos.
E você, pastor? Eu sou esse louco que você está vendo aqui. Ah, Deus, é desse jeito, pastor. Mas ele chegava diante do morto, ele chegava diante. E ele dizia, isso não é maior do que a salvação que me alcançou. É verdade. E dizia, em nome de Jesus, que alcançou a minha vida, levante. E levantava. Oh, esse homem, ele não, a única coisa que o faz diferente de mim e de você é o tempo que ele viveu e a simplicidade. A gente é muito complexo. A gente quer explicação para tudo. Ah, mas isso, mas aquilo, mas talvez, mas e a Bíblia diz, se não for como uma criança, você diz para uma criança assim, ó, papai vai trazer um presente, ela vai ficar esperando. Ele não fica dizendo assim, ah, mas meu pai tem ganho tanto, e porque talvez eu tenha as contas para pagar, quem sabe? Mas a gente faz isso. Sabe, mas a gente olha para o que nos resiste. E a gente olha para a nossa própria condição e fica fazendo conta de cabeça. O tempo é pouco, a conta é grande, já passei dos 40. Se for uma mulher solteira, mas já quebrou o cabo da Boa Esperança, né? Já estudou a história? Aquelas caravanas de cavalo quebrou o cabo da Boa Esperança, né? Ou seja, Não vai chegar muito longe. não vai chegar. E quanto mais eu racionalizo, mais distante eu fico do milagre. Oh, meu Deus. É verdade. Ele pega muito. O que eu devo fazer, pastor? A Bíblia diz, quem não for assim como uma dessas crianças, não vai ter acesso ao reino. Ah, está falando do céu? Não, Jesus disse assim, você quer saber sobre o reino? É a manifestação dele com poder. Ah, você expulsou demônio em nome de Beelzebul. Ele disse, se eu expulsei demônio em nome de Beelzebul, então o reino é demônio contra demônio e o reino dividido não prospera. Agora, se foi no nome do meu pai que eu expulsei, é o reino de Deus vindo para vocês com poder. Lembra que nós falamos sobre o reino aqui? E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Amém. E Paulo diz, não se baseia em palavras, mas em poder. Amém. É verdade. Poder. Ei, amados, você, inclusive a senhora Marisa, que está tão pouco tempo ouvindo essa palavra, Deus conta com a sua vida, Leonardo, com toda essa timidez que você tem. Amém. Antoninha, É verdade. Amém. sabe que Deus quer que eu e você entremos nos ambientes Eita, mãe. e se cumpra aquilo que Ele diz, vós sois luz do mundo. Oh, meu Deus. Amém. É assim mesmo. Eu não estou dizendo que você deve ser inconveniente e enfim Jesus de goela abaixo nas pessoas, fazendo referência do que elas são diferentes de você. Ah, essa roupa, isso e aquilo. Amados, se você se manifestar em poder, as pessoas vão ver que há vida fluindo de você. É verdade, amém. Nasci de novo, e agora? Primeiro passo, não se veja mais como uma pessoa natural. Era isso que Jesus, amados, foi chocante para as pessoas da época de Jesus, quando ele veio ministrar, porque aquelas pessoas tinham muita coisa da religião. Eles não eram vazios. Mas se botar eu e você na balança, na verdade, se botar nós todos aqui na balança, para pesar contra um judeu ortodoxo, até hoje, em relação ao conhecimento, pobre demais. Aos 12 anos de idade, um judeu, ele tinha que saber todo o Antigo Testamento, decora. Aos 5, a Torá. Pentateuco. Quer discutir conhecimento com essas pessoas? Mas não foi para isso que Deus chamou a mim e a você, para a gente ter uma grande grade de conhecimento. Não, o que Deus quer é que o conhecimento que eu e você estamos sendo expostos, a gente viva. Amém. Pare de se depreciar quando Deus está lhe elevando. Deus está dizendo que você, como a Marcela pregou aqui para as mulheres, é a menina dos seus olhos, o seu nome está escrito na palma da sua mão, mas quando a gente sai daqui, a gente está com medo de ser assaltado, não sabe o que é que vai comer amanhã. Quase como se essa atmosfera de palavra fosse uma coisa apenas para esse ambiente. Não, mas o ambiente é para reunir, mas o que nós comemos aqui é para viver lá fora. Amém. Eu e você. Isso mesmo. Não é só você, né? Eu também. Eu amo isso.
Ele diz assim: de agora em diante, ninguém mais consideremos, não, estou lendo errado. De agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora, agora nós vamos falar dele mesmo e de Jesus. Ainda que outrora, ou antes, tivéssemos considerado a Cristo assim. Ou seja, eles olhavam para Jesus e diziam: é apenas o filho de Maria. É aquele carpinteiro que consertou minha porta. Quando em Lucas 4, Jesus entra no templo, abre Isaías 61 e diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar a libertação aos cativos, da vista aos cegos, de anunciar o ano aceitável do Senhor. E sentou na cadeira messiânica e disse: hoje se cumpriu essa escritura. Ele era um contemporâneo, ele era uma pessoa de quem as pessoas olhavam e diziam: um de nós. Jesus era tão comum que Judas precisou beijar para distinguir. Quem é ele? Ele está vestido de rei, ele tem uma coroa, tem uns olhos azuis, 1,96 m. Como é que eu vou conhecer para prendê-lo? Ele disse: não, eu vou ter que beijar. Por quê? Porque ele é igual a nós, por fora. Mas por dentro, quando eles chegaram lá, disse: procuramos a Jesus. Ele disse: sou eu. Brum, caiu todo mundo. Ele disse: eu vou pegar você. Já disse: sou eu. Demonstrando que se ele quis. Aí Pedro ficou agitado, cortou a orelha do cara e disse: Pedro, foi lá, consertou, disse: quem vive da espada, pela espada morrerá. Você acha que se eu quisesse, eles me prenderiam? Eu podia pedir a meu pai, ele me mandaria miríades de anjos. E depois ele afirmou: porque essas pessoas não vão tirar a minha vida. Eu que vou dar. Aleluia! Eu sou a oferta. Aleluia, obrigado, Jesus. Então eles estavam dizendo aqui: nós até certo ponto olhávamos para Jesus e o víamos como uma pessoa natural. Foi um escândalo, na verdade, Jesus ter sentado ali, porque cada sinagoga tinha dentro dela, não era o templo, as sinagogas judaicas, os pontos de reunião, não era o templo. Cada sinagoga tinha a cadeira messiânica, por causa de uma palavra que diz assim: um dia o Messias que há de vir para redimir Israel da sua condição de escravidão sentará na cadeira messiânica. Jesus falou e se sentou. Falou e se sentou. Sabe o que fizeram? Chamam isso de familiaridade. Familiaridade pode fazer com que a gente perca o melhor de Deus na vida do outro. O que fizeram foi olhar para ele e dizer: não é esse Jesus, o filho de José, casado com Maria, não são, as suas irmãs não estão no nosso meio, ele não é irmão de Judas, de Tiago. Olhando pela perspectiva apenas natural. E ele diz: nós também, antes, outrora, embora outrora tivéssemos considerado Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais deste modo. Eles estavam dizendo agora, lembrando que isso é Paulo falando aos Coríntios, depois de Jesus cumprido o seu sacrifício, depois de ele morto e ressurreto. E agora ele diz assim: nós não vemos Jesus assim, não devemos olhar ninguém desse modo, e dizemos sobre nós mesmos. Portanto, 2 Coríntios 5,17, conhecidíssimo, se alguém está em Cristo, essa é a diferença. As pessoas chegam para mim, elas estão trabalhando no Uber ali, dirigindo, colocam um louvor de propósito para tocar a vida das pessoas, e ela diz: você é de igreja? Eu digo: não, eu sou a igreja. Ah, você não é de igreja? Eu digo: não, eu sou a igreja. Nós somos a eclesia de Deus. Eu estou na igreja como templo, me reúno como igreja, mas eu sou aquele que está em Cristo. Amém. E você também. Amém. E você também. Se você recebeu, você também. Amém? Amém? E ele diz: a ninguém mais olhamos pela perspectiva meramente natural, porque um dia a gente fez assim com Jesus, a gente olhava para ele como se ele fosse apenas um homem, mas a gente nem olha mais assim para ele. E sobre nós, 2 Coríntios 17, nós dizemos: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ninguém pode crer por você. Verdade. É verdade. Ninguém pode ter convicção. Eu posso lhe incentivar, eu posso falar a palavra de vida, que se você realmente estiver acolhendo, eu sei que está borbulhando dentro de você essas verdades, mas ainda assim, o resultado delas na sua vida depende do seu acolhimento. Tiago 1,21 diz: despojando de todo o peso e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada.
Sabe, mas os religiosos, eu falo de crentes hoje, eles ficam, Fábio, chateados por nós enfatizarmos quem somos em Cristo. Parece que fere a crença que eles têm na soberania de Deus. Parece que isso diminui quem Deus é. Mas, amados, como isso pode ferir a Deus se foi Ele mesmo que fez isso e enviou Jesus para revelar a mim e a você quem somos? Falei no outro culto passado que quando Jesus estava no barco dormindo e veio aquela tempestade e ia morrer ele e os discípulos, né? Claro que não ia, eu estou dizendo, olhando por uma perspectiva natural, os discípulos foram lá e o acordaram, ele falou com a tempestade se acalmou, e eles ficaram assim, oh, quem é este? Isso é como muitas vezes nós nos comportamos dentro da nossa perspectiva religiosa, em nome do suposto, da suposta exaltação de quem Deus é, nós anulamos quem somos. Essa mensagem é antropológica. Não, essa mensagem é cristológica. Amém. Essa mensagem é sobre nova criatura. Porque não sou eu que estou inventando isso. Jesus, a chateação de Jesus nessa hora foi dizer assim: por que vocês são tão tímidos? Jesus podia simplesmente dizer: realmente, ainda bem que você está percebendo que eu sou o cara. Tinha que ser eu. Se ele tivesse me acordado, vocês iam se lascar. Jesus podia ter feito isso. A perspectiva religiosa reza isso. Mas Jesus ficou um tanto quanto contrariado e disse assim: por que vocês são tão tímidos? Ainda não tem fé? Não entendeu o que ele estava querendo dizer com isso. Em outras palavras, ele não precisava me acordar. Porque eu tenho treinado vocês para serem como eu sou. Eu tenho treinado vocês para fazer o que eu faço. Isso mesmo. E se vocês tivessem tido ousadia para dizer: tempestade, pare, só tinha uma coisa que tinha que acontecer: era ela parar. Agora, se o que foi ativado em Pedro, que foi a pessoa que se ajoelhou e disse: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? O que foi ativado nele não foi a consciência da nova criação, foi um senso de culpa, foi um senso de indignidade. Ele se achou minorizado, diminuído. E eu digo, na questão de estar ali, ele se achou até indigno de estar ali. Ele não podia nem estar aqui, vendo esse que tem poder para fazer o mar se acalmar. Deixa eu te dizer que quando Deus criou Adão, ele disse assim: então façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre as aves do céu, sobre o peixe do mar, sobre tudo que se rasteja. O plano original de Deus para o homem criado era que ele tivesse domínio e não que ele fosse dominado. E quando Deus enviou Jesus como segundo Adão, uma das coisas que Jesus veio restaurar foi o domínio. Só que a gente fala isso, as igrejas ficam endemoniadas. A gente fala isso, os religiosos estão dizendo que ele quer ser independente de Deus, mas ninguém pode fazer nada sem ele, sem mim nada podeis fazer. E Deus não se ofende se eu e você andarmos na fé e na revelação daquilo que Jesus pagou um alto preço para conquistar. Não tem nada mais incoerente do que a igreja viver levando na tromba quando Jesus já levou sobre si. Amém. É quase como se a gente dissesse assim: Jesus, você sofreu muito, mas eu tenho que sofrer mais um pouco. Porque isso vai me aproximar de ti, pela morte. Você vai do céu logo, vai morrer, vai estar bem pertinho. É chocante? Mas é bíblico. Mas isso não é humildade. Não existe nada mais humilde do que você se submeter àquilo que Deus estabeleceu. É verdade. Agora, sob um pretexto de falsa humildade, a gente quer rejeitar o que Jesus deu e tentar fazer de novo o que ele fez. O que você está fazendo, irmão? Eu estou sacrificando, porque se não pagar o preço... pastor, não tem preço a ser pago. Tem, amados, nós temos um preço a pagar. O preço de ir na contramão do mundo. O preço de ser muitas vezes rejeitado pelos outros. O preço de ser ridicularizado por estar fazendo alusão da fé num tempo onde as pessoas querem tocar em tudo, provar tudo Esse é o nosso preço. É o preço de saber que muitas vezes no natural você vai abrir a sua carteira e não ter o recurso, mas você vai se dobrar diante daquele que, segundo as suas riquezas em glória, pode suprir cada uma das nossas necessidades. É o preço. O preço é você fazer morrer a sua carne. Quando Jesus disse: aquele que
que vir a mim precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Cruz fala de quê? De morte. As pessoas dizem, meu marido é minha cruz, minha esposa é minha cruz. Não. A sua esposa, seu marido é uma escolha que você fez, que se tivesse direcionado por Deus, estava tudo dominado. E mesmo assim não garante que não vai ter problema, porque são pessoas. As pessoas têm problema, dificuldade. Inclusive aqueles que se amam e que Deus uniu. Agora, quando Jesus diz assim, ó, aquele que vem após mim tem que tomar a sua cruz para seguir, ele está dizendo, tem que morrer para si mesmo. Sim. Senão você vai tentar viver duas vidas e não vai conseguir. Ah não, é porque o senhor é bom de palavras e está criando uma linguagem. Não, amados, a Bíblia diz, aquele que não perder a sua vida não vai achá-la. Vamos ser honestos, amados. Vamos olhar para a minha vida e para a sua sem Jesus. Era um monte de blá 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 desse lado, um monte de pecado desse outro, e aqui no meio, um monte de depressão, de angústia, de mentira, para os outros e para nós mesmos. É verdade. Para tentar só ir sobrevivendo. Para tentar só empurrando com a barriga, mentindo. É verdade. Tem gente que mentia tanto que acreditava até nas próprias mentiras. É verdade. Aí como é que nós vamos adentrar um reino que é baseado em justiça, paz e alegria, vivendo nesse padrão antigo? E é por isso que Jesus disse, se você quer ganhar a sua vida, você precisa perdê-la. Não é uma doutrina suicida. O que ele está dizendo aqui, não tem como harmonizar as duas coisas. Olha o que a religião faz. Você é um pecador redimido. Vamos decidir, ou você é pecador ou é redimido. As duas coisas, aí vamos chegar para mim e dizer, Mário, você é um magro. Não dá. Você é um magro gordo. É tão paradoxo quanto incongruente. Ah, eu sou um pecador redimido. Não, ou eu sou pecador ou eu sou redimido. É verdade. As duas coisas não dá para ser. Não, redimida. Sou um moreno loiro. Redimida. Sou um alto baixo. Moreno loiro, até acho que tem. Tem uns dois. Quando eu era guri, eu ficava tanto no sol, mas jogava futebol na rua e morava num lugar onde o urubu voa com uma asa e se abana com a outra, que eu era bem pretinho, tinha o cabelo louro, amarelo meu cabelo era queimado do sol. Então aí pode até ser. Mas amados, pastor, você está querendo dizer que nós não somos pecadores? Eu não sou. Eu também não. Oh, Eu também não. Isso é puritanismo. Não, eu não estou dizendo que eu não peco. Eu não estou dizendo que eu não peco. Eu estou dizendo que eu não sou pecador. Eu também. Porque ser pecador é uma questão de natureza. E pecar é uma questão de comportamento. Eu não sou tão burro a ponto de falar contra a palavra. E a palavra diz, se alguém diz que não peca, mente. Então eu não estou falando sobre a eventualidade de você pecar. Sim. Eu estou falando sobre a natureza. Eu sou, não é eu fiz. Diga eu sou, não é eu fiz. Não é eu fiz. Amém. Aleluia. Quantos estão entendendo? Deixa eu ver que hora é essa. Já estou quase naquela de deixar saudade. O Espírito Santo ajude a gente a entender. Entenderam, amados? Eu sou, não eu fiz. Amém. Se eu digo, eu sou pecador, eu estou negando, amados, a natureza que me alcançou. Na verdade, eu estou negando o sacrifício que mudou a minha natureza. A minha redenção, nós somos redimidos de quê? A Bíblia diz. Da maldição da lei, miséria, enfermidade e morte. Que é o quê? Fruto do pecado. Lembra que nós pregamos aqui, a graça reina pela justiça, mas por um tempo o pecado reinou na morte. Aí a redenção foi para me livrar do pecado, e a Bíblia diz, se você está debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio sobre vós. Então entendamos isso, amados. Não dá para ser um baixo alto. Não dá para ser um gordo magro. Assim como não dá para ser um pecador redimido. Não, eu fui redimido. A minha natureza não é de pecador. Foi de pecador. Mas pequei sim, é bíblico, infelizmente vai acontecer. Aí a Bíblia diz, quando isso acontecer, confesse o vosso pecado. E se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar o pecado e vos purificar de toda injustiça. Mas eu e você pecando, não nos devolve a natureza de pecador.
Essa é uma obra consumada. Aleluia. Nós fomos salvos pela graça. É dom de Deus, isso não vem de vós, nós cantamos aqui. Amém. Você não fica aleluiado com Amém. isso, não? Amém. Amado, isso é tremendo. Aleluia. Isso é tremendo. Então, essa é a nossa série de mensagens que começou hoje. Nasci de novo, e agora? Agora a gente começa por entender que se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Pastor, eu olho para a minha vida e eu vejo, nem tudo se fez novo. De fato, você tem razão. Porque se tudo se fez novo aqui, a Bíblia está fazendo alusão ao espírito humano que foi recriado. O espírito humano é recriado quando você nasce de novo. Se você nunca percebeu a recriação do espírito humano, é possível que você não tenha nascido de novo. Porque o novo nascimento não vem por você estar na igreja. Assim como você morar numa garagem não vai ser um carro. Eu estou morando numa garagem faz 15 anos, mas não é um carro ainda. Nem nunca vai ser. Eu estou na igreja faz 20 anos. Se você nunca tiver entendido a palavra de salvação, isso não faz de você um crente. É verdade. Faz de você um religioso. É verdade. Mas um filho de Deus. A Bíblia diz que o que salva o homem é com o coração se crê para justiça. O que é justiça? É a remoção da culpa. Aleluia. Justiça é o perdão completo de pecado. Amém. Aí eu vou diante de Deus e digo, Senhor, eu sou pecador. Aí ele vai dizer, precisa se converter, nascer de novo. Voltou na igreja há 50 anos, seu fundo de garantia, dá para comprar uma casa no céu. Mas você tem que nascer de novo. Você acha que Nicodemos tinha que idade? Eu vou até pesquisar isso. Mas para ele ser um mestre da lei, ele tinha pelo menos 50 anos. Nicodemos não era uma pessoa qualquer. João capítulo 3. Evangelho de João capítulo 3. Para você entender, e a gente vai encerrar com isso. Tinha muitas outras coisas, mas domingo tem mais, a continuidade. Nasci de novo, e agora? Para a gente encerrar com isso, para esse pequeno grupo que está aqui saber e entender que a proposta de Deus para você é muito maior do que o que reza a religião. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Esses encontros aqui não são religiosos, amados. Eles são recargas. É verdade. Eles são o que a Bíblia chama de congregar, e eu e você não devemos deixar de fazer, porque a Bíblia diz que nós fazemos isso para que a gente fortaleça um ao outro, que tenha comunhão e possa estar diante do Senhor como igreja. Amém. Mas veja, João capítulo 3, Jesus vem pregando e chegou Nicodemos, que a Bíblia diz que era um mestre da lei. Ele era fariseu. Se você não sabe, vou só lhe informar para você ficar a paz sabendo do que a gente está falando. O farisaísmo era uma facção dentro da religião judaica. Diga-se de passagem, a mais rigorosa. Tinha fariseu, saduceu, já morreu, deu um monte de eu aí. Mas os fariseus era a facção mais legalista, era a facção mais rigorosa. Eles eles perdiam a alegria se visse alguém comer sem lavar as mãos. Eles ficavam endemoniados se visse alguém no sábado varrer a casa, ou fazer qualquer outra coisa. Isso feria a fé deles, de tão rigorosos que eles eram, de tão defensores da lei que eles eram. E Paulo, quando está fazendo a defesa do seu apostolado, ele diz, eu como fariseu não tinha ninguém da minha idade, eles talvez tivesse alguém mais velho, né? Mas ele diz, da minha idade não tinha ninguém que fosse tão zeloso quanto eu. Pegava os crentes pelos cabelos, consentiu na morte de Estevão. Era o fariseu dos Talibã. Sabe o Talibã? Lembra do tempo do Talibã? O cara roubava um pouco e cortava o braço. Não, isso não é assim. Ainda. Tudo isso estou dizendo a você. Nicodemos estava nesse contexto. Ele não era uma pessoa qualquer. Outra coisa, ninguém se tornava rabi, mestre, sem ter passado por todas as etapas de aprovação que eu falei um pouco aqui, resumidamente. Com 5 anos de idade você tinha que se apresentar ao rabi e fazer a avaliação. Ele tinha que citar o Pentateuco. Se ele fosse aprovado, dizia, vem e segue-me. Aí ficava programado a próxima passagem, que eu não vou fingir que sei, não sei a linguagem judaica qual é, mas era onde eles eram novamente apresentados, salvo engano, com 12 anos de idade, para saber se eles já tinham aprendido o restante da Bíblia, ou até um certo ponto. E eles iam lá, faziam
e agora me veio uma coisa no coração, fica para você receber isso. E quando eles passavam por aquela avaliação, a palavra do mestre era: vem e segue-me. E aí eles aprendiam aos pés dele até a próxima avaliação. Quando acontecia de eles serem reprovados, ele dizia assim, em vez de dizer vem, segue, ele dizia volte e aprenda o ofício dos seus pais. Porque cada um tinha um ofício, cada família tinha um ofício. No Oriente ainda existe isso. No caso da família de Jesus, era carpinteiro. Pedro, Pedro, André e outros eram pescadores. Agora, por que Jesus, só para você entender, por que Jesus encontrou Pedro e André, seu irmão, na praia, pescando? Porque como um judeu, a semelhança dos outros, eles já tinham passado por esses processos que tinham sido reprovados. Eles não podiam andar com rabi, nem podiam ser mestres, nem podiam andar com eles, porque eles tinham sido reprovados e obrigatoriamente eles tinham que exercer uma profissão, não seriam mestres da lei. Agora vai fazer todo sentido. O que foi que Jesus, o rabi, disse para eles quando os encontrou na praia? Vem e segue-me. Ele estava dizendo, estou dando uma segunda chance a você. Que coisa tremenda, amados. Ele sabe, aquele é o rabi de Nazaré. É aquele que com 12 anos argumentava tete a tete com os mestres da lei. Esse não é um rabi qualquer, é Jesus o Nazareno. É o que realmente entende da lei. E agora chega para dois pescadores que já tinham ouvido de um certo rabi, vocês estão dispensados. Eles foram lá para ouvir a frase célebre, vem e segue-me, daquele tal rabi. Mas quando chegaram, foram reprovados e ele disse, volte para aprender o ofício dos seus pais. Mas o sonho de todo judeu era poder que nas suas canelas repousasse a poeira levantada dos pés do seu mestre nas caminhadas pelo deserto, aprendendo a ser um rabi como ele. E agora Jesus chega naquelas pessoas que os improváveis, na melhor das hipóteses, estavam se acalentando, fazendo aquilo que os pais faziam também. E agora diz, quem é você? Eu sou Pedro, esse aqui é Tiago, meu irmão. E você quem é? Eu sou o rabi, Jesus de Nazaré. O que é que o Senhor nos diz? Eu digo, vem e segue. Eu te dou uma segunda chance. Jesus é aquele que mesmo quando você é reprovado pelo sistema, ele lhe inclui, ele dá uma nova oportunidade para recomeçar. Aí pensa, eu entrei nisso para dizer, Nicodemo já tinha passado por isso e não tinha sido reprovado como Pedro, como André, ele era um mestre da lei. Se você ler, que eu não tenho tempo para ler tudo, nesse capítulo 3 de João, vai ter uma hora que Jesus diz assim, sendo você um mestre da lei, não entende essas coisas? Porque ele chega para Jesus e diz, Senhor, vejo que és rabi da parte de Deus. Veja que ele não disse assim, você é um rabi somente como eu sou, porque ele era um mestre da lei, Nicodemos. Veja que és rabi, mestre da parte de Deus, porque quem faz os milagres que você faz, não pode ser apenas uma pessoa natural. E o que é que eu faço? Eu estou parafraseando. Aí Jesus respondeu no versículo 3, respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos, como pode nascer um homem já sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água, da barriga da mulher, onde a criança é gerada dentro d'água, e não nascer do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te admires de eu ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Quando ele usa a palavra necessário, ele estava dizendo assim, você pensa, você pensa que tudo isso que você tem vivido dentro da religião é tudo? Isso é para nós hoje, irmãos. Deixa eu lhe contar um segredo, e você pode botar no Facebook se quiser. Nessa minha caminhada de cristão, e como pastor há quase 16 anos já, eu tive que abrir mão de muita coisa que eu achava que era certa. Eu tive que abrir mão de muitos dogmas, de muitas coisas que eram apenas religião e não tinham a ver com Deus.
E não tinha a ver com a revelação da nova criação. E o que Jesus estava dizendo aqui a Nicodemos, eu estou dizendo para vocês receberem com o seu Espírito. A proposta de Jesus para mim e para você, como novas criaturas, é algo que vai muito além da religião. E que vai ter funcionalidade na minha vida e na sua vida. Não só no contexto das quatro paredes, mas lá fora. Amados, a Bíblia diz que nós somos agraciados, favorecidos. Sabe que o mundo olha para mim e para você e nos vê como números. Quem está competindo agora, né, Bruno, no mercado de trabalho, sabe que você tem que pegar firme. Porque tem muita gente boa no que faz por aí. E a gente também pode ser bom no que a gente faz. Agora, além de eu e você nos aplicarmos para sermos, se possível, o melhor naquilo que a gente faz, a gente precisa ter a consciência de não olhar mais para nós mesmos segundo a carne. E saber que onde eu, você, onde a gente for, a gente carrega em nós a diferença de pertencer a um Deus que nos fez seus filhos, que nos fez nova criatura e que tem prazer, alegria em nos favorecer. Amém. Sabe, eu entro nesse carro de manhã, porque hoje é o que Deus me deu para alcançar pessoas e sustentar minha família. Dizendo assim, Senhor, eu sou favorecido. Eu sou favorecido. Isso quer dizer que pode até ser que aconteçam coisas que eu não gosto que acontecesse, mas a minha expectativa é que a bondade de Deus me alcance. Amém. A minha expectativa é que a aliança que eu faço parte faça a diferença. E Deus me deu um texto lá no Antigo Testamento que eu tenho ouvido, repetido, e tenho usado para mim como base para a minha vida. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. E em tempos de escassez, desfrutarão de fartura. Amém. Desse jeito. Sabe o que esse texto quer dizer? Mesmo que o sistema esteja regendo uma condição, mesmo que o sistema esteja impondo uma condição, pandemia, escassez, Nós vivemos por condição. a Bíblia diz, não ficarão decepcionados. E em tempo de escassez desfrutarão de fartura. Amém. Nasci de novo e agora comece não se vendo mais apenas como uma pessoa natural. Amém. Deixa eu dizer, talvez você tenha feito já muita coisa errada. Eu também não só fiz coisas certas na minha vida. Agora eu penso em Paulo. Mas Paulo fazia um exercício, Fábio, de renovação da mente. Aleluia. Ele dizia assim, o importante é ser nova criatura. Amém. Ele ministrava para ele mesmo. É verdade. Ele dizia, eu não julgo ter alcançado, eu não estou pronto, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alto. Porque como cristão eu não posso conceber essa ambiguidade de ser pecador redimido, porque a Bíblia diz que para andar nos trilhos da redenção, eu preciso esquecer das coisas que para trás ficam. Amém. E avançar para as que estão diante de mim. Aleluia. Desse jeito. Você foi abençoado? Amém. Amém. Domingo a gente continua. Nasci de novo. E agora? Vamos aprender sobre essa nova vida. Amém. Fique de pé. Aleluia! Aleluia! Oh, eu não sei você, mas essa palavra ela me move por dentro. Amém. Porque a semelhança de Josué, lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz que nós somos homens sujeitos às mesmas paixões. Na perspectiva humana, natural, a gente está sujeito às mesmas coisas. Mas graças a Deus que eu e você recebemos hoje por revelação. A ninguém mais olhei segundo a carne. A ninguém mais olhei pela perspectiva natural. Inclusive, diga inclusive. Para mim mesmo. Para mim mesmo. Sabe quando Paulo fala sobre a dificuldade da batalha com o pecado, ele diz assim, considerai-vos mortos. Amém. Porque se a gente depender, amado, da consideração dos outros para a nossa vida, alinhada em Deus, pode ser que a gente não tenha esse feedback. Pode ser que a gente não tenha essa resposta. As pessoas competem pelas razões mais improváveis. Inclusive quando elas lhe veem crescendo em Deus, às vezes elas querem pescar no mar do esquecimento. Entendeu, Ale? Entendeu o trocadilho? Sim. O que é pescar no mar do esquecimento? É tentar arrancar pecado do passado. Porque a Bíblia diz, os vossos erros, os vossos pecados já lancei no mar do esquecimento. Então estou dizendo isso por quê? Porque embora para nós seja importante o reconhecimento das pessoas, a gente não pode ser refém disso. E Paulo diz assim, considere-se. A linguagem mais rebuscada da Bíblia diz, considerai-vos.
Isso é um exercício intencional, é um gerenciamento. A Marisa vai acordar de manhã dizendo assim: eu já fiz muita coisa errada, já cometi, já tomei decisões erradas, mas agora eu sou uma nova criatura. Amém. Amém. Eu não estou perfeita nos meus atos, mas eu tenho um lugar de perfeição em Deus, de aceitação completa. E o meu destino, talvez você nunca tenha ouvido isso desse jeito, ou talvez até tenha ouvido, mas eu quero lhe dizer para lhe impactar. O seu destino não é fracassar. Amém. Desse jeito. Ah, mas eu já tenho muita idade. Isso é uma perspectiva natural. Ninguém aqui está com 75, ou tá? A senhora tem? 75. Pronto, ela tem. Vida maravilhosa. Ainda bem que eu não passei por mentiroso. Pronto, então especificamente eu vou falar para os outros, mas é Deus tratando com a senhora. Com 75 anos, parafraseando Deus, ele chegou para Abraão dizendo: sua vida vai começar agora. Receba. Glória a Deus. Abraão tinha 75 e reclamava: Senhor, eu tenho gado, tenho isso, tenho aquilo, mas não tenho a quem deixar. Porque essas coisas são boas para mim, mas o meu coração sofre por um filho que eu não tenho. E ele disse: estou parafraseando, isso é difícil para você, que se vê com 75. Mas para mim isso não é nada. Eu vou lhe fazer pai. Ele podia dizer assim: eu vou dar um filhinho para lhe consolar. Ele disse: olhe para as estrelas do céu. Você consegue contar? Não, Senhor, é muito. Então os grãos de areia da praia do mar, você consegue contar? Não, é demais. Assim será a sua filiação. Como eu com 75? Não, isso aí não é problema seu. Desse jeito. Eu falhei. Eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Amém, e vou voltar uma mão para mim. Amém. Deus está dizendo para o Bruno, para a Antoninha, para a irmã que eu esqueci o nome, para a Maristela, para Cris, para a Marisa, para a Ionara, para o Fábio e para a Tati, para a Sofia, eu falhei prolífero. Amém. Eu recebo. Ah, Senhor, o que é ser prolífero? É alguém que produz. A sua vida vai gerar. No caso de Abraão era filhos, mas Deus vai fazer que você prolifere nas áreas que você deseja. Ele é capaz, apenas saia da base da força do seu próprio braço e comece a se ver como Jesus lhe vê. Deus olha para mim, Deus olha para você e diz: tão bonita essa nova criatura. Ele não mais nos vê segundo a carne. Obrigado. Ele nos vê pelo prisma de Cristo. Aleluia. Nós estamos olhando no espelho e vendo todas as marcas dos nossos seus. Entramos em relacionamento errado, menti uma hora, fiz isso, fiz aquilo. Aí a gente vai pensando, vai somatizando, e a gente já não é muito alto e vai diminuindo. Aí a gente diz: Senhor, e aí? Aí ele diz: mas você é perfeito. Amém. Senhor, você está dizendo isso, já fiz tanta coisa errada. Não estou falando sobre o que você faz ou o que você fez. Estou falando sobre aquilo que Cristo lhe fez. Aleluia. Obrigado, Senhor. Uhul! Glória a Deus. Desse jeito. Quem está escandalizado comigo? Não. Amém? Amém. Nasci de novo, e agora? Agora a gente vai caminhar para a plenitude. Vamos caminhar para a plenitude. Que é a plenitude? Espírito, alma e corpo cheios em todas as Obrigado, áreas. Jesus. Eu Vamos orar? recebo. Vamos orar. Pai, obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra, que não é inflamação, é espírito e vida. A tua palavra é o martelo que esmiuça a penha, que quebra as prisões. E a sua palavra tem o poder de libertar aqueles que acolhem, que recebem. Tiago diz: acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Ela é poderosa para salvar as vossas almas. Obrigado, Senhor, por essa série de mensagens que começamos hoje. Em nome de Jesus, sobre essa nova condição de vida. E nós oramos que o seu Espírito faça, e eu creio nisso, que o seu Espírito é capaz de fazer no coração de cada indivíduo aqui aquilo que eu não fui capaz, até porque essa não é a minha função. Minha função não é convencer, não é libertar. Minha função é estar sensível para comunicar o que está no seu coração. E o acolhimento de cada um pode fazer com que o Espírito faça essas sementes se transformar numa árvore grande
e frutífera. Muito obrigado por cada um voltando para os seus lares guardados, protegidos, Pai, e o Senhor atraindo a esse lugar, assim como o Espírito atraía João Batista, atraindo esse lugar, as pessoas que o Senhor quer alcançar com esse lugar. Muito obrigado. Em nome de Jesus e para a sua inteira glória. Muito obrigado, Senhor.